Eu estava cuidando da casa da minha avó em um fim de semana, enquanto ela foi para a Flórida com algumas amigas da igreja. Eu estava dormindo no quarto de hóspedes ao lado do quarto dela. O quarto de hóspedes sempre teve 2 camas de solteiro, nas quais meu irmão e eu dormíamos quando passávamos a noite na casa dela. Escolhi a cama perto da janela, mas antes do deitar, conferi todas as portas, certificando-me de que estavam trancadas. Quando finalmente me deitei, ainda era cedo e eu realmente não dormi por um tempo. Não havia muito o que fazer na casa da minha avó. Fiquei no celular por cerca de 1 hora, assistindo vídeos, mandando mensagens, coisas assim. Foi quando achei que comecei a ouvir a voz de alguém do lado de fora. Parecia a voz de uma mulher dizendo: "Olá". Saí do quarto e fui me aproximando da porta da frente, andando devagar porque eu estava tentando ouvir. Era a voz de uma mulher dizendo olá a cada 10 segundos. À medida que eu me aproximava da porta da frente, percebi que era dali que a voz vinha. A porta da minha avó não tem olho mágico, mas as janelas da sala de jantar dão uma visão clara da varanda da frente. Fui até aquela janela tentando ver quem estava lá fora. Tentei espiar por entre as persianas de plástico sem chamar atenção. Mas acho que não fui muito discreto, porque quando olhei, vi sim uma mulher na escada da casa da minha avó. E ela estava olhando diretamente para mim, como se soubesse que eu iria espiar pelas persianas. Mais uma vez, ela disse olá com um sorriso assustador no rosto. Essa mulher era mais velha, mas não a imagine como uma senhorinha inocente. Ela parecia ter uns 50 e poucos ou início dos 60, e algo no rosto dela me causava repulsa. Me afastei da janela e pensei que talvez fosse uma das amigas da minha avó, mas já era meia-noite. Por que alguém viria até a porta a essa hora? Por que estava apenas parada ali repetindo olá várias vezes? Fiquei genuinamente perturbado. Apenas voltei para o quarto de hóspedes e fechei a porta. Agora, com a porta fechada menos diferentemente de antes, eu não ouvia mais aquela mulher. Talvez, quem quer que fosse, tenha decidido ir embora. Comecei a mandar mensagens para todo mundo, menos minhas irmãs, meus amigos, menos contando o quão bizarro tinha sido. Mas um bom tempo se passou em silêncio e comecei a me acalmar. Minhas irmãs estavam dizendo para eu ligar para a vovó, mas havia 0% de chance dela estar acordada, e ela quase nunca olhava o celular mesmo. Foi então que algo quebrou o silêncio. Uma batida na janela. Não era um toque leve, nem uma pancadinha a menos, era uma batida forte. Senti aquela dor intensa no peito quando meu corpo entrou em modo de luta ou fuga. Pouco depois da batida parar, ouvi aquela voz familiar dizer olá. Com aquele pico de adrenalina, acho que tive coragem suficiente para levantar as persianas. E lá estava eu, cara a cara com aquela senhora horrível, com apenas uma fina camada de vidro entre nós. Gritei para o rosto repulsivo e sorridente dela: "Vou chamar a polícia!" Fechei a persiana de volta e corri para a sala de estar. Olhei pela casa toda, depois subi correndo para me trancar no quarto de hóspedes do andar de cima. Eu não queria de fato chamar a polícia, não sei porquê. Só queria esperar aquilo passar. Me enfiei na cama do quarto de hóspedes de cima e me cobri por inteiro. Algumas horas depois eu ainda estava acordado e só então desci novamente para olhar pelas janelas. Aquela velha assustadora parecia ter ido embora. Na manhã seguinte, liguei para minha avó e contei o que tinha acontecido. Ela começou a gritar no telefone, claramente em pânico e angustiada. Ela me contou que, alguns dias antes, estava sendo observada no supermercado por uma mulher uns 10 anos mais nova que ela, que ficava apenas sorrindo para ela sem motivo algum. Pedi para ela se acalmar. Não sabia exatamente se as duas situações estavam conectadas, mas depois que desligamos, tive que pensar melhor sobre aquilo. Minha avó tem 75 anos. Ela já perdeu um pouco da lucidez, então preciso levar algumas coisas que ela diz com cautela. Mas o jeito como ela gritou ao telefone sobre a mulher no mercado me arrepiou. Ainda me pergunto se poderia ter sido a mesma pessoa. Meu nome é Nicholas, atualmente calouro na Universidade de Syracuse, que não fica exatamente na área mais segura. Tinha acabado de terminar meu primeiro relacionamento, então comecei a voltar para os aplicativos de namoro. Estava usando o Hinge quando encontrei uma garota loira chamada Stephanie, com quem me conectei de verdade. Ela também estudava em Syracuse. Nós dois gostávamos de ler, ir ao cinema menos. Até tínhamos o mesmo senso de humor. Sugeri um encontro no cinema e ela disse que adoraria. Me disse para encontrar lá, em um ponto específico perto do campus, e que eu me buscaria lá. Por volta das 9 horas, fiquei esperando em uma esquina de um bairro comum, esperando por Stephanie. Ela me pediu para compartilhar minha localização com ela, e eu compartilhei. Alguns minutos depois, vi um carro virar na rua e se aproximar de mim. Então parou bem na minha frente e o motorista baixou o vidro. Mas não era Stephanie, era um homem velho, completamente aleatório. Ele perguntou o que eu estava fazendo sozinho ali, o que foi extremamente estranho para começar. Eu disse que estava esperando por alguém. Ele perguntou se eu estava esperando pela
Stephanie, e eu disse sim. Como você sabe? Ele respondeu que era o pai da Stephanie e que me daria uma carona até ela. Olhei bem pra ele e, sinceramente, ele parecia velho demais para ser pai dela. Não sou idiota quando se trata de situações suspeitas, então falei com firmeza. Por que você não me avisou que viria me buscar? Ele respondeu que não confiava em um cara aleatório encontrando a filha dele e queria me conhecer primeiro. Olhei bem para ele mais uma vez e não disse nada. Apenas comecei a andar na direção oposta ao carro dele. Ele começou a gritar: "Ei, ei!" Surpreso por eu simplesmente estar indo embora. Mas eu já ouvi histórias demais de sequestros para saber onde isso podia acabar. Ouvi o carro dele ligando e me virei para ter certeza de que ele não estava dando a volta para me seguir. Suspirei aliviado quando vi que ele seguiu reto e virou à esquerda, sumindo da minha vista. Continuei andando pela rua em direção ao campus. Estava quase virando uma esquina quando percebi o que parecia ser o mesmo carro que ele dirigia, estacionado na lateral da rua, com os faróis apagados. Tentei olhar rapidamente pela janela enquanto passava, mas os vidros eram escurecidos. Evitei parecer desconfiado e continuei andando. Recebi uma mensagem da tal Stephanie dizendo: "Por que você não entrou no carro com meu pai?" Ignorei a mensagem e continuei andando. Continuei olhando para trás para ver se o carro se movia. Quando cheguei a um cruzamento, virei à direita menos e aí corri o mais rápido que pude em direção ao campus. Surpreendentemente, não fui seguido. Cheguei ao campus sem fôlego e fui andando até meu dormitório, mas senti como se alguém estivesse me seguindo. Achei que talvez fosse só paranoia, até ouvir um pedaço de vidro quebrado sendo chutado por um sapato. Aí tive certeza de que alguém estava me seguindo. Me abaixei atrás de uma van e parei para escutar de onde vinham os passos. Eles estavam a poucos carros de distância. E aí me lembrei, eu nunca parei de compartilhar minha localização com a Stephanie. Ou melhor, com aquele homem. Eu o vi. Era o homem velho. Ele vinha se aproximando entre dois carros, do outro lado da rua. Ele gritou algo que não entendi completamente, mas pareceu: "Volta aqui e eu te levo até ela." Ele devia ter uns 60 e poucos anos. Não havia chance de me alcançar se eu corresse. E foi o que fiz, menos corri e consegui fugir. Cheguei ao meu dormitório. Meu colega de quarto não estava lá, então não tinha com quem conversar sobre isso. Mas quando me deitei na cama, recebi outra mensagem daquele homem. E ela era chocante: "Seu merdinha de você teve sorte de escapar. Eu teria estrangulado sua cara feia." "Eu ainda tenho o print." Responde: "Obrigado pela ameaça. Vai direto pra polícia." E bloqueei o número dele. Ainda tenho toda a conversa salva como prova e pretendo ir até a polícia com isso em breve. Espero que consigam fazer algo a respeito. Quando eu tinha 18 anos, arrumei um bico como zelador de meio período na minha antiga escola durante o verão. Às vezes eu trabalhava de dia, às vezes à noite, de 9 horas da manhã até meia-noite, dependendo de quanto dinheiro eu precisava. Muitas vezes eu era o responsável por fechar o prédio quando os zeladores mais velhos iam embora. Isso foi antes da escola instalar câmeras em todos os corredores. Numa dessas noites, um dos meus supervisores, Tom, precisou sair mais cedo, o que significava que eu terminaria o turno sozinho e fecharia o prédio à noite. Ele me disse para mandar mensagem se eu precisasse de algo, como sempre fazia, e foi embora. Eu adorava quando ficava sozinho, porque geralmente eu fazia meia hora de trabalho e depois ficava mexendo no celular, ou ia embora mais cedo e ainda recebia pelo turno todo. Eu definitivamente abusava do que conseguia fazer por lá. Uma das coisas que o Tom me pediu antes de sair foi levar todas as cadeiras extras do ginásio, que tinham sido usadas numa assembleia menos, para o depósito no porão. Então pensei, vou fazer isso e depois ir embora. Peguei uma pilha de 6 cadeiras e comecei a levá-las para o porão. As luzes da sala de armazenamento eram muito fracas, bem ruins mesmo. O porão da escola parecia mais o porão de um galpão industrial. Lá havia o que pareciam ser vários manequins de arte cobertos com panos, sabe, daqueles grandes, tipo lençóis. Parecia que todo o material de arte da escola era guardado lá. Deixei a pilha de cadeiras onde as outras estavam armazenadas e voltei ao ginásio para buscar mais. Quando desci com mais cadeiras, percebi que um dos manequins estava descoberto. O pano que o cobria tinha sido removido. Eu tinha certeza de que ele estava coberto minutos antes, porque era um dos que ficavam na frente. Mandei mensagem pro Tom dizendo que achava que havia alguém no porão. Ele respondeu: "Como assim?" E Yu diz: "Um dos panos de arte foi mexido." Ele demorou um pouco para responder e então escreveu: "Não era para ter mais ninguém aí." Foi então que percebi algo.
O pano de arte estava amontoado em um canto da sala de armazenamento, fora da luz central do ambiente. Estava cobrindo algo, com certeza. Comecei a me aproximar com passos bem lentos. Quando cheguei a poucos metros de distância, percebi que o que quer que estivesse debaixo do pano estava se movendo. Ainda que bem de leve, estava mexendo. Sem dúvida, tinha alguém escondido ali. Corri de volta para o andar de cima e tranquei a porta do porão. Mandei uma mensagem pro Tom dizendo: tem alguém escondido embaixo de um pano no porão. Ele respondeu: chama a polícia. Mas eu insisti para que ele voltasse, já que fazia só uns 10 minutos que ele tinha ido embora. Ele não quis voltar. Disse: seja homem e confronte quem estiver aí. Então, contra minha vontade, desci novamente ao porão. No entanto, o pano agora estava esticado no chão, e quem quer que estivesse ali tinha desaparecido. Mas o mais assustador ainda estava por vir. Enquanto eu estava parado na sala de armazenamento, ouvi batidas metálicas altas vindo de cima de mim. Olhei para cima e vi marcas se formando nas grandes tubulações de ar. Alguém estava rastejando pelos dutos principais, e então parou bem acima de mim. As batidas continuavam. Era como se a pessoa lá dentro estivesse tentando abrir um buraco no chão do duto de ventilação. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas ali foi o meu limite. Corri escada acima, tranquei a escola e fui direto para casa. No dia seguinte, contei parte da verdade pro Tom. Disse que achei que tinha visto alguém num canto e que quando voltei a pessoa já não estava mais lá. Aleguei que não tinha mais nada a dizer. Era a minha última semana de trabalho ali, então não era mais problema meu. Curtiu essas histórias? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos assustadores. Compartilha com aquele amigo corajoso e vê se ele aguenta assistir até o fim. Até o próximo vídeo. Se você tiver coragem,